Olá, guerreiros do Enem. O Governo do Estado do Amapá e a Secretaria Estadual de Educação, por meio da Central do Enem, vêm oferecer mais uma aula de Ciência da Natureza do componente Química, comigo, professor Amaury Carvalho. Hoje vamos falar de átomo, tá? De uma forma bem resumida e sucinta, o que precisamos saber de átomo para o Enem. Primeiro, vamos começar com a teoria atômica. A teoria atômica surge na Grécia, tá? Ela tem dois momentos, na verdade. Ela tem um momento filosófico, um momento científico. O momento filosófico surge na Grécia, quando o modelo atômico filosófico é demonstrado por Demócrito e Leucipo através de uma dedução. Bom, toda a matéria é constituída de partes pequenas, que nós chamamos de partículas. E aí, então, essas partículas, sendo elas muito pequenas, provavelmente são indivisíveis. Essa foi a primeira dedução sobre átomo. Inclusive, a palavra átomo vem do grego e significa a, não, e tomo, divisão ou partes, que ao pé da letra teria o significado daquilo que não se divide. Esse é o primeiro pensamento e a primeira, vamos dizer assim, o primeiro conceito da teoria atômica, né? O primeiro conceito de átomo, né? A menor parte da matéria que não é divisível. Obviamente que, com o surgimento da ciência química, muitos anos depois, tá, houve um estudo do átomo e chegou-se à conclusão de que o átomo, atualmente, ele é divisível sim. Mas, para isso, tem que haver desenvolvimento científico e tecnológico para a gente chegar a essas deduções. Então, surgiram os modelos científicos. Então, agora a gente está no segundo momento da teoria atômica. Tá? Os modelos científicos têm deduções a partir de experimentos. Tá? Ou seja, ele usa o método científico. E chega-se à ideia de que o átomo é a menor partícula, sim, da matéria, porém a menor partícula divisível constituinte da matéria. Tá? Esse modelo atômico ele é desenvolvido por uma sequência cronológica que envolve alguns cientistas muito renomados, e essa sequência cronológica a gente vai conhecer agora. Modelos científicos. O primeiro modelo científico que nós consideramos para a ciência química é o modelo esférico proposto pelo cientista Dalton. O Dalton, em inglês, ele demonstra um modelo de átomo que seria semelhante a uma bola de bilhar, ou seja, um modelo esférico e de caráter indivisível. Ele diz que o átomo é indestrutível. Tá? Ele é muito conhecido por essas duas menções, né? E de que o átomo também possui massa. E diz que cada elemento químico, ou melhor, cada átomo que representa um elemento químico tem uma massa e um volume diferente. Então, ou átomos de um mesmo elemento químico têm a mesma massa e o mesmo volume, e se forem átomos de elementos químicos diferentes, eles possuem massa e volumes diferentes. Então, assim, o oxigênio então, teria um átomo de tamanho diferente do carbono, que seria diferente do tamanho da massa do hidrogênio, e assim por diante. Isso é verdade. Porém, com o passar do tempo, descobriu-se que o átomo não era tão indivisível assim. Né? Um ponto muito importante da história dos modelos atômicos, na cronologia, é a descoberta do modelo por Thomson. Tá? Joseph Thomson descreve um modelo que hoje é apelidado por dia de passas, porque ele diz que o átomo, então, é uma esfera maciça, tá? Mas de caráter positivo, porque em sua superfície existiriam cargas de caráter negativo, incrustadas nessa superfície. Essas cargas seriam capazes de sair do átomo. Ele descobre isso utilizando um equipamento, ou experimento que utiliza um equipamento chamado de tubo de raios catódicos. Tá? Daí ao Thomson, eu tenho a primeira menção de que o átomo é divisível então, em pequenas partículas, que são os elétrons, e obviamente a descoberta do elétron, porque até então não se tinham dado nomes, nem se sabia da existência. Então o Thomson é aquele que descobre o caráter elétrico do átomo. Em sequência, o seu amigo pessoal, Ernest Rutherford, neozelandês, faz experimentos utilizando bombardeamento radioativo, tá? E uma lâmina de ouro, e descobre que o átomo ele é composto de grandes espaços vazios, mas possui um centro de massa condensado. Esse centro de massa condensada ele chama de núcleo, e é onde estão as cargas positivas, que não foram totalmente descritas por Thomson. Daí ele descobre que essas cargas negativas, ou melhor, que a carga negativa do núcleo é, na verdade, o próton. E aí nós temos a descoberta do próton e, a partir de então, temos duas partículas distintas no átomo, o próton e o elétron.
A área vazia do átomo era onde estariam então as cargas negativas, que ficariam meio que flutuando num grande vazio sobre esse núcleo, a área externa do átomo. Tá? Quem trouxe explicativas sobre a área externa do átomo, e aí criam-se um novo modelo, ou melhor, não um novo modelo, mas aperfeiçoa o modelo de Rutherford, porque consideramos que o modelo de Rutherford para a química é considerado o início do modelo atual. Por isso, toda vez que se pergunta qual é o modelo atual, geralmente as respostas nos livros e nas questões são de que é o modelo de Rutherford ou o modelo de Rutherford e Bohr. Niels Bohr, um dinamarquês, ele descobre que os elétrons têm um comportamento orbital, ou seja, eles ficam sempre orbitando um determinado nível, a uma determinada distância do núcleo, um nível de energia específico, pré-determinado. Essas órbitas, ele descreve ela como órbitas estacionárias ou órbitas que ficam a uma certa distância, essa distância é invariável em relação ao núcleo. Sendo que o elétron, ele descobre que o elétron tem um funcionamento específico em que ele pode absorver energia e saltar para níveis de maior energia, e quando perde esse estímulo, ou seja, perde essa energia, ele retorna ao seu nível inicial de energia, emitindo luz. Daí o Bohr descobre o efeito fotoelétrico e descreve um modelo atômico estratificado, ou seja, cheio de níveis de energia, ou como nós chamamos mais comumente, cheio de camadas. Atualmente, os átomos têm um núcleo e podem ter de 1 até 7 níveis de energia. Mas isso pode ser modificado. Essa quantidade de níveis de energia provavelmente irá aumentar nos próximos anos, assim que forem descobertos novos elementos. Em verdade, alguns elementos artificiais já são descobertos e a tabela periódica está em expansão, está em crescimento, tá? Nada do conhecimento científico é imutável, tá bom, gente? Então, nós temos aí como referência histórica dentro da química e cronológica para os modelos atômicos mais importantes, os modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Tá? Sendo que nesses modelos atômicos, de Rutherford para Bohr, eu tenho então, para Thomson a descoberta do elétron, Rutherford descobre o próton, e eu tenho prótons e elétrons, mas o átomo ele é composto de 3 partículas fundamentais. A terceira partícula fundamental foi descoberta por um cientista chamado James Chadwick, em que ele descobre a presença de partículas no núcleo, que seriam responsáveis pelo distanciamento mínimo entre os prótons, para evitar repulsão total, uma vez que os prótons têm caráter positivo e carga de mesmo sinal se repelem. Essas partículas, então, entre os prótons, seriam partículas desprovidas de cargas, ou seja, sem carga elétrica, então chamadas de nêutrons, né? Sendo que é uma partícula, então, neutra enquanto carga elétrica, ou seja, nem positiva, nem negativa. E aí nós temos a terceira partícula, ela foi proposta pelo Chadwick. E esses modelos atômicos de Bohr e Rutherford, ou Rutherford-Bohr, que é a ordem natural, tá? Eles são aperfeiçoados a cada tempo, tá, gente? Novos cientistas vão aperfeiçoando eles de tempo em tempo. Existem várias contribuições de outros cientistas a respeito do entendimento do modelo atômico, mas um outro momento mais oportuno, com mais tempo, iremos comentar sobre isso sempre que for necessário, tá? Para a gente fixar um pouquinho esse conteúdo aí imediato sobre os modelos atômicos até Bohr, né? Temos aí o seguinte: relacione os nomes dos cientistas e filósofos apresentados na coluna à esquerda com suas descobertas na coluna direita, tá, gente? A coluna esquerda é letra A, B, C, D. Temos aí os nomes Demócrito, Thomson, Rutherford, Dalton e Chadwick, né? E temos à direita aí os parênteses em branco com o descobridor do nêutron. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Seu modelo atômico era semelhante a pudim de passas. Foi o primeiro a utilizar a palavra átomo e criou o modelo para o átomo semelhante ao sistema solar. Vamos começar pelos nomes. Demócrito, gente, foi o filósofo que foi o primeiro a usar o termo átomo, tá? Antes de Demócrito, inclusive, achava-se que a matéria poderia ser constituída de 4 elementos que não eram elementos: fogo, ar, água, tá? E terra. Depois ele veio e disse que não, a matéria é constituída de elementos atômicos, ou seja, átomos, aquilo que não se divide. Foi o primeiro a utilizar a palavra átomo, tá? Thomson foi o precursor do modelo atômico que determina a presença de cargas elétricas. Ele representa o elétron na superfície de uma massa fluídica positiva, que foi apelidado de modelo pudim de passas. Rutherford é o pai do modelo atômico atual, que se assemelha ao sistema solar, porque ele representa um núcleo, que, por exemplo, seria o Sol, e eu tenho os elétrons, que, por exemplo, seriam os planetas em torno desse Sol, por isso, modelo planetário. Também pode ser assim apelidado. E Dalton foi aquele que foi o primeiro modelo atômico
científico chamado modelo bola de bilhar. Chadwick, o descobridor do nêutron. Beleza, pessoal? Então, boas aulas para vocês, né? E confio que vocês permaneçam aqui assistindo as nossas aulas no canal. Muito obrigado pela atenção. Até o encontro.